quando Deus está trabalhando no silêncio. Uma reflexão em Ruth. Talvez você esteja vivendo um período em que tudo parece perdido. As portas se fecharam, os planos mudaram e você não consegue entender por que Deus permitiu determinadas situações. Mas o livro de Ruth nos ensina uma verdade poderosa. Quando não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo, isso não significa que Ele deixou de trabalhar. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para mais mensagens bíblicas chegarem até vocês. Ruth era uma mulher que havia perdido o marido e poderia simplesmente voltar para sua terra. No entanto, decidiu permanecer ao lado de Noemi. Com uma declaração de fidelidade que atravessa gerações, ela disse: aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Ruth 1, verso 16. Ruth não tinha garantia sobre o futuro. Ela não sabia como seria sua vida, não sabia onde encontraria sustento e não imaginava aquilo que Deus estava preparando. Mesmo assim, continuou caminhando. Isso nos ensina algo profundo. Fé não é ter todas as respostas. É continuar obedecendo, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o final da história. Noemi havia chegado a Belém sentindo-se vazia. Em Ruth, 1 verso 20, ela declarou: eu saí cheia, porém o Senhor me fez voltar vazia. Quantas pessoas também se sentem assim? Talvez você esteja olhando para a sua própria história e pensando: eu tinha tantos sonhos, tantos planos, mas tudo mudou. Porém, o que parecia ser o fim para Noemi era apenas o começo de uma nova história. Ruth começou a trabalhar nos campos para sustentar a si mesma e Noemi. E foi justamente naquele lugar aparentemente simples que Deus começou a mudar o destino daquela família. Ela entrou no campo de Boaz. Humanamente falando, poderia parecer apenas uma coincidência. Mas, na perspectiva da fé, podemos perceber a providência de Deus conduzindo cada detalhe. Boaz percebeu a fidelidade de Ruth e declarou: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth 2, verso 12. Que palavra poderosa! Ruth havia perdido alguém que amava, deixado sua terra e enfrentado um futuro incerto. Mas, mesmo em meio às perdas, ela decidiu se abrigar debaixo das asas de Deus. Talvez você também esteja passando por uma estação de incertezas. Talvez ninguém esteja vendo suas lágrimas, suas lutas ou as noites em que você pergunta a Deus quando a mudança chegará. Mas Deus está vendo. O livro de Ruth mostra que Deus pode transformar uma história marcada pela perda em uma história marcada pela restauração. No final, Ruth se casa com Boaz e se torna parte da linhagem que conduziria ao rei Davi. Aquela mulher que provavelmente não imaginava o tamanho do propósito que carregava, acabou fazendo parte de uma história muito maior do que ela poderia compreender. Isso significa que o capítulo que você está vivendo hoje não é necessariamente o capítulo final. Não abandone sua caminhada porque você ainda não viu a promessa. Não desista porque o campo parece pequeno. Não pense que Deus se esqueceu de você porque o processo está demorando. Ruth simplesmente continuou fazendo o que precisava ser feito e Deus cuidou do restante. Talvez hoje Deus esteja dizendo ao seu coração: continue confiando, continue orando, continue trabalhando, continue sendo fiel, continue caminhando, mesmo que seus olhos ainda não consigam enxergar o que está à frente. Porque existem bênçãos que começam de maneira tão simples que parecem insignificantes, mas estão conectadas a propósitos enormes. E lembre-se, Deus não desperdiça lágrimas, perdas ou processos. Nas mãos dele, até aquilo que parecia uma tragédia pode se transformar em testemunho. Se esta reflexão falou com você, deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir uma palavra de esperança. Inscreva-se no canal A Voz da Palavra e acompanhe nossas próximas reflexões bíblicas. E escreva nos comentários: eu continuarei confiando em Deus. Que a sua declaração de hoje seja também a sua atitude.
Mesmo sem entender o caminho, eu continuarei caminhando com Deus. Porque quando Deus está escrevendo a nossa história, o silêncio de hoje pode estar preparando o testemunho de amanhã. Até o próximo vídeo.